Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. Muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje eu tenho um grande convidado, um grande pastor amigo que foi uma ponte. Logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, mudado de Belém do Pará, fui ser ovelha dele. E vou contar aqui a história daqui a pouco para vocês e como Deus tem nos guiado por caminhos maravilhosos no ministério. Mas antes disso, deixa eu ir para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, pastor Ronaldo? Tudo bem, André? Como é que está a movimentação aí na Central de Semeadores? Olha, o pastor de hoje está em Macaé. Se não me falha a memória, a Boas Novas também tem o canal aberto lá em Macaé. Não está digital ainda. Temos que levantar semeadores para digitalizar Macaé. E muita gente que participa de lá também, André. Oi? Tem muita participação de Macaé também. É verdade, meu amigo. E tem participação sempre hoje aí? Inclusive, André, eu fico até meio nervoso aqui, que eu não posso errar muito no português aqui, não, porque o convidado de hoje, eu assisti uma palestra dele na ainda Assembleia de Deus em Jacarepaguá, aqui na Taquara, no Rio de Janeiro, que era uma palestra para liderança sobre língua portuguesa, hein? Camarada é não tá fácil, assinado não. aí, vou até tomar Imagina cuidado eu aqui. me policiando aqui, eu tô me policiando aqui, tá? Pois é, tá bom? E um grande abraço aí, André. Aproveitar, inclusive, a participação aqui da Andréa Santos, de Campo Grande, a Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, e ela semeou através do PagSeguro. Eu queria aproveitar a participação da irmã Andréa Santos. Deus abençoe esta querida semeadora de fé e estimular o nosso telespectador a entrar no site da Boas Novas, né? Boas Novas, procura ali o link do semeador e aí vai ter todos os passos direitinho. É muito fácil, André. Prático, seguro e outra coisa, não só através do computador, né? Hoje você tem o tablet, tem celular e acessa aí facilmente no site da Boas Novas e facilmente também com segurança eletrônica, oferta para Boas Novas através do PagSeguro. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda um e-mail, manda um zap, liga para a gente e eu ajudo você a semear na Boas Novas. Tá certo, pastor Ronaldo. Um grande abraço, tá bom? Obrigado pela sua participação. Um abraço também para todos os semeadores da Rede Boas Novas. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Você que está me assistindo aí em casa, você não sabe da alegria que eu tenho em receber hoje um grande homem de Deus para bater um papo e conversar aqui. Eu estou falando do pastor Jarmuth Jordão, pastor na DEVEC de Macaé, aqui no Rio de Janeiro, também autor do livro Ela Escolheu Servir, a defesa de Marta, que nós vamos abordar aqui também. Pastor Jarmuth, que felicidade. Eu vou levantar e dar um abraço, vou levantar, sai de tudo aqui. O diretor fica doido comigo aqui quando eu levanto que não pode, que ele fala que não tem teto. Professor Jarmuth, obrigado pela sua presença aqui, é uma alegria muito grande. Deixa eu iniciar com uma pergunta inusitada. De onde veio o nome Jarmuth? Acho que o senhor já ouviu muito essa pergunta antes, ou não? Eu não conheço um outro Jarmuth na minha vida. É um nome curioso, né? Um nome diferente. Eu tenho uma teoria, André. Primeiramente, é por teoria, né? Primeiramente, boa noite a todos, um prazer. Uma alegria muito grande estar com você, sua simpatia contagiante, cativante. Obrigado, André, pelo convite, um prazer. Meu nome, André, precisa se explicar o seguinte, eu tenho que reportar a minha origem. Ok. Tá? Eu sou da cidade de Natal. Natal, Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte. Meu avô era de Natal também. É? Seu avô? É, meu avô. Eu tenho uma teoria, essa é uma teoria minha, tá ok? Que uma base americana, durante a Segunda Guerra Mundial, influenciou de alguma forma a cultura natalense. Você está lembrando de alguns nomes? Está lembrando de alguns nomes? Cara, eu tenho na minha família alguns nomes assim, na minha família. Na década de 70, o seu filho único? Sou filho único. Do casamento, sim. Sim. Jarmuth. Mas eu tenho primos da minha família. Você deve lembrar de alguns nomes aí. Ó, Mazuquiet, Schneid, Oberdan, Rockland, tudo mesmo. Tem um pastor da nossa igreja de Natal, se chama Dori Edson, que está inclusive no exterior. Não era para ser Natal, era para ser Christmas na universidade, então, né? Um negócio bem americano. Cara, sensacional o nome, então. Mas uma reunião de família imagina. É um filme de Hollywood. E nomes compostos. O nome que junta nome de pai com nome de mãe. Vai por aí. Mas meu pai, eu tenho uma teoria que meu pai era crente, né? Crente, falou, meu Deus, eu quero um nome bíblico. Esse nome é coisa de crente mesmo. Quero um nome bíblico para o meu filho. Aí eu fico imaginando, o Espírito Santo deve ter falado João, Lucas, Mateus, mas ele falou, não, eu quero um nome especial, natalense, né?
Eu fico preocupado, podia ser Mefibosete, a Bíblia tem os nomes diferentes. Elimeleque, Nabucodonosor. Não podia parar no Jarmute, Não. poderia continuar. Aí ele teve a ideia, numa tarde de primavera, falou assim, vou fechar os meus olhos, vou abrir a Bíblia e vou colocar o meu dedo. Ai, meu Deus do céu. Onde cai o meu dedo vai ser o Perigo. nome do meu filho, é o perigo. Aí caiu em Josué 21, 29. Tá lá, Jarmute os seus arrabaldes. Cara, meu pai tinha 3ª série primária. Numa linha abaixo, meu nome ia ser Arrabaldes. Meu Deus. Então caiu em Jarmute. Então tá bom. Deus é pai. É o nome bíblico. É o nome bíblico, é o nome de uma cidade. Aí veio o Jordão, depois é pronto. Isso, Tá ficou lá, tudo- ficou na aí. região. Ficou Jarmute naquele- e Jordão. Gente. Acabei me acostumando, né? Você se acostuma. Tá bacana. Poxa, João, você nasceu lá cristão, como já foi falado. Como foi o ingresso da sua vida para o ministério? Eu vou falar depois também, Deus vai colocando, mas como você se tornou pastor? Foi algo muito natural na igreja, na liderança da igreja, e veio se tornar um pastor a servir a Olha, igreja? Eu nunca procurou por isso? Eu nutri um desejo muito cedo. Eu ambicionava ir para a magistratura e o ministério, eram as duas coisas que eu ambicionava. Né? Mas com 15 anos eu fui para o seminário. Não tinha nem terminado ainda o 2º grau, fui aceito. No meio do seminário eu apresentei o diploma e fui muito cedo. Muito jovem, é muito verdade. Muito cedo, eu me formei muito cedo. Mas o ministério, eu ouço algumas pessoas às vezes, eu estou falando da minha experiência, tá ok? Eu nunca tive, assim, uma experiência que eu diga assim, esse dia foi o dia do meu chamado. Deus me chamou e falou e usou alguém. Ouvi um túnel, ouvi uma bola de fogo, ouvi algo. A minha mãe me disse algo assim, muito interessante. Disse que quando eu estava para nascer, alguém entregou uma profecia para ela e disse, eu vou te dar um filho varão que vai viver para a minha obra, será um homem de Deus e tal. Eu soube disso há 10 dias de ser pastor. Eu não sabia, mas nunca teve um chamado. As pessoas, como é que aconteceu então? Eu me sinto vocacionado para o ministério, amo dirigir igreja, amo pregar a palavra, mas na verdade a minha experiência foi assim. Eu fui servindo. Eu fui ajudando no que era disponível na preciso, obra. disponível. Se o meu pastor falasse, vai, eu ia. Se ele falasse, vem, eu vinha. Se ele falasse, parado, eu ficava parado. Se ele falasse, morto, eu caía no chão. Então, eu fui servindo e um dia eu acho que ele achou que eu poderia ser um bom auxiliar e me trouxe ao ministério e me trouxe à igreja e eu estou servindo, exercendo a minha diaconia com o título de pastor até hoje. Mas, o senhor tem grandes inclinações e continua. É uma pessoa muito distinta, muito estudada, muito aculturada. Você gosta muito de palestrar. Até o Ronaldo falou aqui, o Ronaldo também é pastor e tudo. Olha, foi falando sobre português, do pastor e tudo. Rapaz, você gosta de... Você lembra disso? Na verdade, ali foi uma palestra que eu dei sobre hermenêutica. Pronto. Então, quando eu trato de hermenêutica, eu trato de figuras de linguagem. Aí tem que falar de figuras de linguagem, né? Quando João diz assim, nem todos os livros do mundo poderia caber, nem todos os livros, o mundo inteiro não poderia caber se tudo fosse escrito sobre Jesus. Né? É uma hipérbole. Claro que o mundo caberia, a quantidade de tamanho do mundo. É uma hipérbole, assim, uma figura de linguagem. Na verdade, cara, eu vou revelar algo aqui, primeira vez que eu acho que eu falo isso. Dá assim. zoom, gente. Eu não sou tão culto assim, cara. Minha cultura é média. Eu tenho uma faculdade de Direito, né, no UFRJ, e teologia, e leio um pouco. Mas Quanto? Quantos livros por mês? O senhor tem o hábito de ler muitos livros, não? Não tanto quanto eu gostaria. Eu gostaria de ler mais. Eu não tenho nem essa média, André. Tem É essa que nem média, eu. não. Eu livro, boto o audiobook, eu vou ouvindo. Tem mês que eu não li um inteiro. Eu leio. Eu vou preparando mensagem, vou estudando, leio o que estou com vontade. Hoje você tem muita coisa na internet, você lê bastante ali. Na verdade, essa minha infância em Natal foi uma infância muito pobre, muito difícil. O meu avô era analfabeto, a minha avó também era analfabeta. A minha mãe era analfabeta. Uau. E meus pais se separaram, né? E eu fiquei com meus avós e minha mãe. Quando eu fui morar com meu pai não tinha muito estudo, mas era um cara que amava dicionário. Meu pai amava dicionário, tá ok? Então ele usava... Ele lia o dicionário, ele não pesquisava, ele lia. Ele tinha um dicionário com todas as páginas marcadas. Então, se eu estivesse lendo qualquer coisa, eu perguntasse qualquer palavra, mesmo que fosse de origem tupi-guarani, era muito provável que ele soubesse o significado. Com a 3ª série primária. E ele usava isso no dia a dia, no diálogo? Escrevia. Ele escrevia poema, escrevia poesia, escrevia algumas coisas.
E ele começou a me contagiar com esse amor pelas palavras. Mas a verdade é que com 10 anos, cara, eu falava o português assim mais errado que você possa imaginar para uma criança nordestina pobre. Falava tauba, borboleta. Quem nunca falou tauba na chocolate. Vida, né? Cara, mas o meu português era muito Entendi, ruim, tá ok? Como a tua linguagem é uma linguagem que tem uma influência do meio social que você veio, claro. Então o meu meio social me influenciou para isso. E eu não tinha referência. Meu pai saía para trabalhar e tal, eu não tinha referência. Quando eu vim aqui para o Rio, com 12 anos de idade. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a ler Gibi da Mônica. Comecei a ler Machado de Assis. E comecei a ler Monteiro Lobato. Um pulo interessante de Gibi da Mônica para Machado de Assis. Isso, um exatamente. Grande, mas quando eu fui ficando mais velho. Então eu comecei a perceber que o meu português não era o português do Machado de Assis, era muito longe. Nem o do Monteiro Lobato. Eu falei, cara, eu falo muito errado. Tá mais parecido com o do Cebolinha, né? Aí eu comecei... Não, mas talvez que é lado, né? É lado. Não, errado. Aí você acredita que eu comecei a moldar a minha linguagem a partir dos livros? Uau. E eu chegava na escola e eu falava assim, eu não conseguia falar, tu tem, tu pode. Eu falava, tu tens, tu podes. Mas não é porque eu vinha de uma escola boa ou de uma família nobre. É porque eu tive que aprender a partir dos livros, que eu não tinha uma referência a não ser meu pai. Essa é a minha história. Falando em palavra, eu vou para um rápido intervalo. Belém do Pará, eles falam português ainda muito aportuguesado. Então, essa coisa de tu tens, tu queres, tu fostes, é até hoje falado. Você vai em Belém, e eu morei durante muito tempo, meu pai ainda é pastor lá na igreja mãe em Belém, mudei para o Rio de Janeiro. Primeiro dia de aula, eu assim, no Rio, né? Fui estudar aqui na Barra, pessoal surfista e tal, não sei o quê, carioca, que gosta, né, de zoar da cara do outro, não sei o quê. E o primeiro dia eu pensei que não ia ter matéria, pastor Jarmuth. Aí eu vi, o professor já entrou na aula, já começou a dar matéria, não tinha nem caneta, nem papel e tudo. Eu olhei para o rapaz do lado, meio surfistão e tudo, eu falei assim, amigão, tu tens uma caneta? Aí carioca, do jeito que ele pegou, tu tens ele. Voz Mercê, que é preto ou que é azul? Deixa eu parar no intervalo, daqui a pouco eu volto, sai daí. Estou de volta batendo papo com o pastor Jarmuth Jordão. Até eu falei com ele antes do programa começar, para você conhecer um pouco. Logo que nós mudamos para o Rio de Janeiro, eu com a minha esposa, casou e tal, a gente estava aqui no Rio de Janeiro, morando no bairro do Recreio, onde o pastor Jarmuth era pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no Recreio. E nós pegamos a transição final, então ainda acho que foi 4 ou 5 cultos, fui membro... Foi ovelha durante 4, 5 semanas do pastor Jarmuth. Antes de entrar também um grande pastor, amigo nosso, que a gente conhecia, o pastor Christian, do qual eu servi como auxiliar durante um período muito grande. Mas ainda peguei um tempo, pastor. O senhor foi para Macaé, da sede lá foi para Macaé. Na verdade, eu fiquei 2 anos, assim, auxiliando o pastor Silas, o pastor Odilton na sede. Isso, verdade. Visitando algumas filiais. E o pastor me deu essa oportunidade, né, essa alegria de ser pastor em Macaé nos últimos 3 anos. Tem sido uma experiência maravilhosa. Não, o senhor, como pastor à frente de igreja, pastor igreja local, começou no Recreio, não? O senhor tem um histórico? Não. Eu comecei numa igreja que fica na comunidade da Penha, lá, chamada Rua 12. De lá eu fui para a Avenida Meriti. Da Avenida Meriti eu fui para São Gonçalo. E aí eu já estou falando de mais de 12 anos de ministério. De São Gonçalo eu fui para o Recreio. Recreio fiquei 2 anos, depois de dirigir igreja por 14 anos. Tive 2 anos sabáticos, né? Fiquei 2 anos sem dirigir igreja. E agora estou em Macaé há 3 anos. No Recreio eu lembro que o senhor veio fundar a igreja. Foi o primeiro pastor no Recreio. Nesses outros locais já foi também para isso, para iniciar o trabalho? Sim. Porque início de... Então Sim, começamos não é um trabalho se erguer do zero, porque eu lembro quando o pastor Cristian assumiu, a igreja já estava formada. Já existia. Começamos eu, o pastor Odilon, pastor de é verdade, que está em São Paulo hoje. E mais 80 irmãos ali. Mas... Os pequenos começos. Um bom comer 80, mas a gente estava conversando, estou vivendo isso agora e é bom aprender a estudar um pouco aqui dessas experiências. Mas sabe como eu imagino a gente, André? Eu estava falando ontem com um amigo, nós somos uma geração como a geração de Salomão. A gente tem a possibilidade hoje num ambiente de prosperidade, de paz para o evangelho, construir palácios, grandes igrejas.
mas existiu uma geração anterior à nossa que ralou muito, que Foi travou quem fez a muitas base. guerras, muitas guerras. Então, hoje a gente tem uma facilidade de começar uma igreja grande, como você está começando agora uma igreja, que eu tenho certeza que vai dar certo, Amém, pastor. porque muitos Joãos e Josés, né, dedicaram a sua vida ao Evangelho com menos cultura, com menos oportunidade, com muito mais batalhas do que nós. Verdade. Né? Verdade. A gente está colhendo algo Eu que também alguém acho. plantou. Não, agora não é tempo Né? de é mais tempo de colheita do que de plantio. É a grande verdade. Deixa eu mostrar para vocês também o livro do pastor Jar Muti Jordão. Ela escolheu servir, a defesa de Marta. Serviço é algo muito interessante para se falar numa igreja, né? Eu acho que todas as igrejas levam esse conceito do serviço, do voluntariado a forte. O que lhe fez escrever esse livro, pastor? E qual a intenção que o senhor quer abordar com ele? Esse livro, você fez duas perguntas, né? Como surgiu esse livro e qual a intenção? Eu vou falar primeiro da intenção. É valorizar pessoas que trabalham como Marta. Pessoas que não estão ali na sala, que não estão no palco, mas que têm uma importância fundamental. Né? O pianista não leva o piano para o palco, o pianista só toca o piano. Mas alguém tem que levar o piano. O paraquedista não dobra seu paraquedas, alguém tem que dobrar. Então, existem pessoas que fazem trabalhos fundamentais na igreja e que nunca são vistas, não são notadas, porque elas fazem trabalho de base, estão na coxia. Para que a gente apareça aqui na TV, só nós dois, existe um batalhão de gente trabalhando. Na igreja não é diferente. Né? Eu me lembro de uma cruzada que nós fizemos e o primeiro dia veio o cantor, o pregador, o segundo dia também, o cantor, o pregador, o pastor sempre agradece o cantor e o pregador. Não é por ingratidão, mas é porque a gente não percebe muito aquilo que é básico. Uma modelo é capaz de se preocupar muito com o cabelo, com a silhueta e se esquecer da saúde interna. O pregador, o pastor com as cordas vocais e não se preocupar com colesterol, com o coração, como um atleta às vezes, que cuida tanto do físico da perna que morre em campo porque não cuidou daquilo que é elementar. A Bíblia diz que Marta era dona da casa. Então veja, para que Maria quebrasse um perfume, ela teve que dar a sua casa. Mas ela deu a casa e ela não é vista, porque ela não é notada. A gente esquece daquilo que é básico. Um marido, às vezes, que cresce e se desenvolve, ele olha para a esposa e diz assim, poxa, ela não cresceu, ela não se desenvolveu como eu. Mas não é por incapacidade, é porque ela estava nos bastidores. Ela estava servindo de base para que ele crescesse. Mas ele não reconhece. A gente, às vezes, não vê aquilo que é básico. E eu pensei assim, o dia que eu for pastor, eu vou lembrar de quem ficou no estacionamento, de quem ficou na cozinha, de quem montou o palanque, de quem estendeu as lâmpadas, de quem estendeu as faixas, de quem foi buscar o pregador, de quem preparou a janta, de quem ficou na intercessão, de quem anotou nome de novo convertido. Paulo diz, olha, como são formosos os pés daqueles que anunciam boas novas. Mas antes eles dizem assim, como pregarão se não forem enviados? Então, tão importante quanto aquele que prega é quem monta o palanque, é quem carrega o piano, é quem dobra o paraquedas, é quem envia. Porque sem eles, que enviam, que servem de base, o pregador não pode pregar. Né? Nem o microfone ele sabe ligar. Verdade. Ele não tem como fazer nada. Verdade. Então ele precisa de Martas trabalhando. No início da igreja, a igreja pensou que poderia ser formada só por Marias. Todos vendiam suas propriedades, ficavam aos pés dos apóstolos, ouvindo os apóstolos, orando, jejuando, em comunhão. Só que sempre que dava a hora do almoço, a ausência das Martas eram percebidas. Porque na hora do almoço, meu irmão, toda aquela comunhão ia para o espaço. Não tinha oração, não tinha apóstolo, porque a hora do almoço chega para todo mundo. O trabalho de Marta é um trabalho que só é visto quando ele não é notado, quando ele não é feito. Então, naquela hora, havia confusão. Toda a comunhão se acabava, até que alguém disse, vamos consagrar 7 Martas, porque nós precisamos de Marta, de alguém que cuide dessa parte básica, dessa parte fundamental. E ele diz, a Bíblia diz, que sejam homens com boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Servir não é coisa para qualquer um. E a igreja precisa de Martas. E enquanto você estava falando, você foi reportado uma entrevista que eu vi há pouco tempo atrás, que eu achei muito interessante, que teve o Oscar, e estava entrevistando algumas dos filmes das pessoas que foram premiadas,
e pegaram, por exemplo, o pessoal que faz efeitos sonoros, de áudio e tudo. E falaram assim, olha, o nosso trabalho, a gente sabe que a gente chegou à perfeição quando ele não é notado. Né? Então, assim, quanto menos notam a gente, melhor a gente está fazendo o nosso trabalho. Porque parece ser tão real a pessoa entrar numa floresta e ter barulho de sapo, de cigarra, de folha, de andando, mas aquilo não existe. A gente colocou aquilo depois no estúdio. Mas quando parece ser real e imperceptível, porque eles entendem que aquele é um ambiente natural, é porque a gente fez. Foi bem feito. E é nisso na igreja. O cara chega, ele vê luz, ok, tudo certinho acontecendo. O banco está limpo, o banheiro está limpinho, cheiroso, né? A igreja, como se fosse algo natural, normal. A igreja está aberta, ar-condicionado está ligado, as crianças estão lá no departamento infantil sem dar nenhum problema, calminhas, nossos filhos são calminhos. Cuidando dos filhos, Mas ninguém nunca agradece essa tia. Uau. Ninguém nunca agradece essas Martas que estão na cozinha, oferecendo a casa, servindo de base, para que Marias brilhem, quebrando apenas um perfume. Deus abençoe todos os voluntários e pessoas que servem na casa do Senhor mesmo. Ela escolheu servir, já está, enfim, distribuída pela Central Gospel, deve estar em todas as livrarias do Brasil, também digital, você pode acompanhar. E a gente colocou também os contatos do pastor Jarmuth, que foi nos passado para você acompanhar durante toda a nossa entrevista. Pastor, obrigado muito pela sua presença. Obrigado. Que conversa maravilhosa e engrandecedora aqui, que Deus te abençoe, tá bom, pastor? Obrigado. Muito bom recebê-lo aqui, obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.